E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel novamente, trazendo mais um vídeo, beleza? Bom, hoje, como vocês viram aí no vídeo, eu não sei a pronúncia corretamente, mas é Divide et Impera, ok? Não sei se a pronúncia tá correta, mas eu também quero que se foda, beleza? Paciência que tá poucas. Desculpe pelo palavreado de baixo calão, mas é isso, beleza? Não gostar, sai. Eu vi essa frase aqui em alguns lugares e procurei. Eu pesquisei sobre, entendeu? É, e é uma frase é, que diz muito sobre a situação atual do Brasil, do mundo, na verdade, né? E a tradução dessa palavra, deixa eu ver aqui, só pra mim não falar merda aqui pra vocês, mais do que eu já falo, né? A tradução dessa palavra quer dizer dividir para conquistar, ok? E era uma estratégia utilizada por Júlio César, ou pelo menos é assimilado a ele, beleza? Com muitas coisas, né? Hoje em dia é assimilado a Júlio César. Que se baseia em fragmentar a sociedade e reinar sobre tal sociedade. O que seria fragmentar? Seria em dividir lados, como acontece hoje em dia. Se você parar bem para prestar atenção, você vai ver que tem centro, tem direita, tem esquerda. E é isso aqui. Fragmentar é basicamente isso. Você vai dividir a sociedade, entendeu? Não importa em quantas partes. Quanto mais, melhor pro Leviatã, entendeu? Isso acontece até os dias de hoje, como eu acabei de falar, né? Você divide lá, não sei quantas partes, não sei o que, não sei o que lá. E quanto mais, melhor pro Leviatã. Fica mais fácil, né? E infelizmente as pessoas ficam é, cegas por ideologias. Infelizmente, essa semana aconteceu uma coisa muito triste. Eu não falo isso porque eu me considero de direita, inclusive eu vou falar sobre isso hoje. É, não falo isso porque eu me considero de extrema direita, mas sim porque acaba perdendo sentido da coisa, entende? Deixa de ser só ideologia. As pessoas ficam cegas pelas ideologias. E principalmente por ser distintas, mas principalmente pelas suas ideologias. Bom, a coisa que triste que aconteceu essa semana, que todo mundo sabe, foi a morte de Charlie Kirk, né? Que repercutiu bastante, movimentou muita galera aí. E infelizmente provou que as pessoas acabam perdendo sua humanidade por causa das suas ideologias, né? É, Se realmente existe lados, espectros políticos, coisa que eu não acredito, beleza? Isso é só, na minha cabeça, é só algo inventado pela mídia. E dentro desses espectros políticos eu me encaixo melhor, não é que eu acredite, mas que eu me encaixo melhor na extrema-direita, beleza? Porque eu não apoio a morte de ninguém, capiche? Cara, você vê que as ideologias das pessoas, ela fica tão cegas que ela acaba perdendo sua humanidade. Vocês com certeza devem ter visto aí muitos comentários maldosos do lado da esquerda, se existiu o lado, né? Do lado da esquerda, deles comemorando, feliz. Infelizmente não, felizmente, Deus cobrou. Eu não vou dizer que foi a população, vou falar que foi Deus que cobrou. Muitas pessoas dessas estão sendo demitidas, está perdendo laços, amizades e até mesmo sendo presas, né? E às vezes nem se refere ao Charlie Kirk, né? Se refere a outros políticos brasileiros que deve ter acontecido aí com o Nicolas Ferreira, se eu não me engano, aconteceu. O rapaz ameaçou ele, acabou sendo preso, mas eu acho que não dura muito, né? Já viu lei no Brasil funcionar? Acredito que não. Só pros inimigos do rei, né? Pros inimigos do Leviatã. É... Enfim, as pessoas acabam perdendo sua humanidade. Por que eu acho isso, cara? Porque, tipo, eles ficaram felizes com a morte de um ser humano, cara. Era um ser, era um pai. Ah, Gabriel, mas eu já ouvi tanto falar que ele era pai, tinha filha, vai ficar sozinho as filhas dele. Um monte de gente já prometeu ajudar. Mas, cara, não é essa a questão. É que era um ser humano.
Você consegue compreender a gravidade, cara? As pessoas estão mudando, estão matando as outras pessoas por conta da ideologia delas, por conta das diferenças. Entende? Ainda essa semana eu vi um stories de um conhecido comuna meu. Sim, eu tenho um conhecido comuna. Entendeu? Pra mim ainda é ser humano, independente da ideologia dele. Eu vou. Essa semana eu também vi vídeos aí que eu não vou citar nomes, ok? Ele tem os pontos dele, tem a visão dele. Que comuna esse espectro político esquerdo é seu inimigo. Tá bom. Dependendo da situação, realmente vai ser meu inimigo. Eu não vou deixar ninguém, independente do espectro político dele, seja de direita, esquerda, centro, caralho, abaixo ou em cima, ferir minha família, meus amigos, ok? Não tem espectro político que me faça deixar isso, ok? Isso aí já é outro assunto. Mas, enfim. O que é que eu tava falando mesmo? Até me perdi aqui. Enfim, as pessoas acabam perdendo sua humanidade, cara. Por conta desse tipo de coisa, as pessoas comemoraram a morte de um ser humano. Tipo, no meu ponto de vista, cara, e ponto de vista de outras pessoas, porque isso não veio da minha mente, mas sim eu li em algum lugar, que eu desconheço agora, porque acredito que faz anos, mas veio à minha mente, é que o que nos torna humano, cara, é aceitar a diferença do outro. Entende? O que nos torna humano é isso. Pega seu gato, pega seu cachorro. O que que eles fazem com o filhote quando ele nasce diferente? Ele mata, come. Não é isso que acontece? Deixa aí nos comentários se é verdade ou não. Entende? Então, a partir do momento que você começar a desejar a morte, o mal de uma pessoa, de um indivíduo que deveria ser livre por conta das diferenças dela, seja ideologia, cor, raça, você perdeu sua razão. Você não vai ser melhor que nazi, digamos assim. Entende? Nazi era a mesma coisa. E esse espectro político tá, cara, na minha opinião, sim, sincera, tá se tornando isso. Nas últimas semanas pra cá, na minha observação, tá virando isso. Comuna tá virando nazi. Eu falei isso pro meu conhecido comuna. Tipo, eles comemoram a morte de pessoas, apoia, desumaniza as pessoas, que era uma estratégia do nazi, né? Chamar de extremista, fascista, não sei o que lá, desumanizando as pessoas com títulos que enojam a população. E esses stories que eu vi desse comuna, que rappers não iam aceitar pessoas de espectro político direito, que defendem ali a burguesia na mente deles, defendem a burguesia. Tipo, você pode curtir rapper, ok? Mas curte aí na sua casa, porque os rappers não vão te aceitar onde eles estão. Não vão te aceitar nas favelas, nas comunidades. Não vão te aceitar. Sabe quem também fazia isso? Nazi. Você pode ver filmes aí. Nazi fazia isso. Seja judeu, mas seja judeu aí na rua. Na calçada você não pode andar. Porque você é judeu. Entende a analogia? Porque o comuna não entendeu quando eu joguei. Entendeu? Sendo que ele falou de nazi pra mim logo antes. Eu joguei essa analogia pra ele. E ele, como sempre, se faz de doido, né? Aí eles têm essa estratégia de se fazer de doido quando ele sabe que tá perdendo ali os argumentos, sabe? Ele tá perdendo a razão. Pois é. Enfim, lados políticos. Como eu disse, divide entre impera, vai acabar fragmentando a sociedade. Sociedade ali em vários lados, ideologias, e vai dividir a sociedade, cara. Vai deixar ali mais fraco essa sociedade. E acaba que esses grupos viraram apenas massa de manobra. Agora voltando aqui na morte de Charlie Kirk, meus pêsames da família. Mas eu não acredito que seja culpa da esquerda, isso aqui, ok? É, Se eu fosse comentar, já seria teoria da conspiração, não sei o quê. Mas eu não acredito.
Talvez ele nem tenha morrido, cara. Ok? Não é menosprezando a dor dele não, perdão, a da família dele. Ok? Se tiver morrido, meus pêsames. Ok? Mas eu não acredito. Porque eu não posso me dar o luxo de acreditar no que a mídia passa pra mim. Entende? Infelizmente, a mídia perdeu tanta credibilidade que você não pode mais confiar. Você tem que ver com seus próprios olhos a pessoa morta. Entende? Infelizmente, tá nesse nível. A descredibilidade da mídia. E também por conta de outros motivos. Que eu não acredito que a esquerda tenha matado Charlie Kirk. Mas, cara, por conta de eu não acreditar que foi a esquerda que matou, e sim outro grupo, e esse grupo pode, essas pessoas, não o grupo, pode muito bem ter mandado matar ele e jogar a culpa na esquerda, você vê que a esquerda abraçou a causa. Entende por que as pessoas estão perdendo a humanidade? Tipo, talvez nem tenha sido eles. Talvez tenha sido a narrativa mentirosa da mídia. Entendeu? Tipo, o meu que tô defendendo o espectro político que deveria ser, de acordo com a mídia, meu inimigo, mas não, entendeu? Não vai pra frente. E eu não acredito. Pode ser que não tenha sido. Eu não acredito fielmente que tenha sido a esquerda que matou. Mas os caras abraçaram tanto, entendeu? Deu tanta ênfase que foi eles, cara, que tu vê que eles perderam a humanidade. Tipo, eles estão apoiando. Foi nós que matou. Tô feliz. Não, tem que se ferrar mesmo a família. Não, tomara que as filhas se ferrem, entendeu? Você perde aí, você percebe aí como a humanidade tá se perdendo. Tipo, essas pessoas, a humanidade, acho que é uma palavra muito forte. Mas você percebe aí como as pessoas estão diferentes, entende? Essa é a minha visão, cara. Você não precisa concordar comigo. Você não precisa nem estar vendo esse vídeo até agora. Se não quiser. Toda a vida é sua. Mas esse é meu pensamento. E sobre essas massas fragmentadas, a sociedade, cara, eles acabam perdendo o foco principal, que é a derrubada do Leviatã, entende? A elite acaba que fragmenta a sociedade, bota elas pra brigar entre si, e eles continuam lá de boa. Tenho certeza que você já viu aí pelas suas for you ali, da sua rede social, alguma imagem de político rindo, e abaixo deles um monte de cambada de Zé Ninguém brigando entre si, por conta deles. Porque a cambada ali, a sociedade, endeusa figuras políticas, filósofos, pensadores, entende? E eles estão lá brigando, e a elite que já fragmentou ele, viu que conseguiu ver o plano dele ali funcionando, tá rindo da cara deles. Você consegue compreender? Espero que esteja conseguindo. Enfim, as pessoas acabam perdendo de vista o real inimigo, que é o Leviatã, que deveria estar sendo derrubado. Entende? O real inimigo é o Leviatã. Enquanto acontece toda essa cortina de fumaça da morte de Charlie Kirk, com todo respeito, e essas desavenças de espectros políticos, porque eu não acredito que existam lados, ok? Mas sim que a mídia colocou isso na cabeça das pessoas. O que que tá acontecendo agora? Só um instante. Aqui embaixo. Divide e impera. Peter Brabeck, ex-CEO da Nestlé e presidente do Fórum Econômico Mundial. Só um instante pra mim não falar merda, né? Enfim, Peter Brabeck, ex-CEO da Nestlé, tá extraindo água de terras pobres, como Índia, África do Sul e Paquistão. Eles estão engarrafando águas de zonas pobres que já têm pouca água, como Califórnia, e estão vendendo manufaturado. Entendeu? Estão extraindo água de onde já é ruim de água. A BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, está investindo em empresas que controlam a infraestrutura de água
terras com aquíferos e empresa de água engarrafada. Tipo, ela não extrai indiretamente, mas acaba que ela tem um controle disso também, entendeu? Ela tá investindo em empresas, assumindo o controle ali de empresas que depois vai lá, extrai a água e acaba que tem o controle também. Por último, Bill Gates, maior dono de terras agrícolas dos Estados Unidos. Ele se usa da desculpa de tá comprando aquelas terras ali para agricultura saudável, teste de tecnologias de agricultura. Mas, como eu disse, eu não posso me dar o luxo de acreditar na mídia sem ver com meus próprios olhos. E até vendo com meus próprios olhos, cara, pode me chamar de cego. Talvez eu não acredite. Entendeu? Porque as pessoas têm essa capacidade de deixar lá tudo bonitinho, te jogar uma narrativa boa, você acredita, e no final não é nada disso. Entende? A história mostrou isso o tempo todo pra nós. E ainda hoje mostra, né? O pessoal fala que dinheiro tem valor de papel ainda, então você vê que a narrativa é sempre bem comum, né? As pessoas ainda acreditam que o real tem valor, que o dólar tem valor, o euro tem valor. É claro que tem, mas precisa de muito para ter algum valor, né? Vai lá comprar um apartamento lá em SP com 100 mil, pô. Tenta lá achar, eu acho que até em favela é mais caro que 100 mil. Tem apartamento de, sei lá, 30 metros quadrados lá que já deve estar valendo 1 milhão. Você acha que realmente todo dinheiro tem valor? Não é? Eu acho que não tem. Enfim, isso aqui tudo, cara, tá acontecendo enquanto milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Esse cara aqui, ele disse que ele falou, falou que seres humanos, a água deveria ser privatizada, cara. Não deveria ter acesso a todos, entendeu? Todos não deveriam ter acesso a ela, deveria ser privatizada. Isso foi numa reportagem de 2003 que ele deu. E depois ele tentou corrigir, né? Não, que ele pegou mal, não sei o que. Tentou dar uma. Tentou fazer um jogo de cintura, mas não conseguiu, não colou, entendeu? Ainda não deu pra engolir essas coisas. E o que ficou foi isso dele. Que a humanidade não deve ter acesso fácil à água. Deveria ser algo privado, privativo, entendeu? Deveria pagar um absurdo. Por que um absurdo se vai ter tanta água ainda? Porque, meu amigo, quando a pessoa tem controle sobre algo e só ela, ou ela e mais dois no mundo todo, acontece uma máfia da água. Isso acontece no Brasil o tempo todo, máfia. Você deve saber. E como seria, sei lá, 3 pessoas uma máfia, eles colocam o preço da água o tanto que eles quiserem. Se tiver trouxa pagando, porque vai ter trouxa pagando, porque sem água você não vive, eles colocam o preço que eles quiserem. Sabe compreender? Todos eles compram água e têm um controle dela direto ou indiretamente. Pelo que eu acabei de falar aqui, você entendeu que eles têm um controle da água direto ou indiretamente. E no final disso tudo, cara, com o controle da água, você consegue sobreviver sem remédio por um tempo. Você consegue sobreviver sem comida por semanas ainda. Se você for gordo, então, meses, né? Mas com o controle da água, cara, ele tem um controle de você, velho. Eles compram você. Você não tem mais vida sem água. Você já pensou você sem água, cara? Você não vive um dia sem água. Você tem que tomar banho, você tem que beber água, você tem que escovar o dente. Entendeu? Você tem que lavar roupa. Você tem que lavar seu carro. Você tem que lavar. é, Você, cara. Você precisa da água. Você é não sei quantos por cento de água. Acho que é 70% de água. Você é água. Você precisa de água. Esquece tudo que eu falei antes disso. Você precisa de água e os caras tá comprando você. Porque você é água. Sem água você não vive. Eu acho que sem água a pessoa consegue sobreviver 3 dias. Sem fazer nada. Se a pessoa não fazer nada, ela consegue sobreviver 3 dias. Entende?
Então, assim, cara, os caras estão comprando a água e vão controlar ela direta e indiretamente. E no final eles vão controlar você. É isso. Fica a minha reflexão. Fica esse vídeo informativo. Me fala o que que você acha aí nos comentários. Valeu, falou.